E se eu te dissesse que existe uma casa na sua vizinhança, uma casa onde ninguém deveria entrar? Uma casa que há anos aterroriza famílias inteiras, mas que continua sendo um segredo sussurrado apenas entre vizinhos? Hoje vou te contar a lenda urbana mais perturbadora que você já ouviu sobre casas misteriosas. E o pior de tudo? Ela pode estar acontecendo bem ao lado da sua casa neste exato momento. Fique até o final porque você vai descobrir sinais que podem estar acontecendo na sua própria vizinhança. E o que fazer se você os reconhecer. Meu nome é Marcos, e este canal é dedicado a investigar os mistérios urbanos mais inexplicáveis do Brasil. Hoje vamos mergulhar numa lenda que tem assombrado bairros de todo o país por décadas. Mas antes de começarmos, preciso fazer um aviso. Esta história contém elementos perturbadores. Se você tem problemas para dormir ou é facilmente assustado, talvez seja melhor assistir durante o dia, com todas as luzes acesas. A lenda da casa ao lado não é apenas mais uma história de terror urbano. Ela representa nossos medos mais primitivos sobre o desconhecido que vive tão próximo de nós. Porque o que realmente nos assusta não são os monstros de filmes. São os mistérios que acontecem na casa ao lado da nossa. Tudo começou numa pequena cidade do interior, nos anos 1980. Maria, uma dona de casa de 45 anos, vivia numa rua tranquila com seu marido e 2 filhos adolescentes. Era o tipo de vizinhança onde todo mundo se conhecia, onde as crianças brincavam na rua até tarde, e onde nada de extraordinário jamais acontecia. Até que a casa ao lado foi vendida. A nova família que se mudou era diferente. O casal, aparentando uns 50 anos, era extremamente reservado. Nunca cumprimentavam os vizinhos, nunca saíam durante o dia. E quando saíam à noite, era sempre de forma silenciosa e apressada. Mas não era isso que incomodava Maria. O que a deixava sem dormir eram os sons. Todas as noites, por volta das 2h da madrugada, começavam as batidas. Um som ritmado como se alguém estivesse construindo alguma coisa. Ou destruindo. No início, Maria pensou que fossem reformas, mas as batidas duravam a noite inteira e nunca havia sinais de obra durante o dia. A casa permanecia exatamente igual, com as mesmas janelas sempre fechadas, o mesmo jardim abandonado. Conforme as semanas passavam, Maria começou a notar outros detalhes perturbadores. Primeiro, os animais da vizinhança começaram a agir estranhamente. Cães que antes eram dóceis começaram a latir incessantemente para a casa misteriosa. Gatos desapareceram. Pássaros evitavam sobrevoar o quintal. Segundo, aparelhos eletrônicos próximos à casa começaram a apresentar problemas. TVs com interferência, rádios captando vozes sussurrantes em idiomas desconhecidos, telefones tocando no meio da noite. Mas quando atendiam, só havia silêncio. Terceiro, o odor. Um cheiro doce e nauseante que vinha da direção da casa, especialmente em dias de calor intenso. Maria descreveu como flores apodrecendo misturadas com algo químico. Mas o que mais a perturbava eram as sombras nas janelas. Mesmo com as cortinas sempre fechadas, Maria jurava ver vultos se movimentando lá dentro. Não eram movimentos normais de pessoas caminhando. Eram movimentos diferentes, como se algo estivesse deslizando pelas paredes ou pelo teto. E então, numa quinta-feira de março, aconteceu algo que mudou tudo. Era 2h47 da madrugada quando Maria acordou com um som diferente. Não eram as batidas de sempre. Era um grito, mas não era um grito de dor ou medo. Era um grito de raiva, de algo muito, muito zangado. Maria correu até a janela do quarto que dava para a casa dos vizinhos. O que ela viu a fez questionar sua própria sanidade. A casa estava completamente iluminada por dentro. Mas a luz não era amarela ou branca como lâmpadas normais. Era uma luz azul esverdeada, pulsante, como se respirasse. E nas janelas, todas as janelas agora estavam abertas. Ela podia ver dezenas de sombras se movimentando lá dentro. Algumas pareciam pessoas, mas outras tinham formatos que desafiavam qualquer lógica.
Maria correu para acordar o marido, mas quando voltaram à janela 3 minutos depois, tudo havia voltado ao normal. Casa escura, janelas fechadas, silêncio total. O marido achou que ela havia sonhado. Mas na manhã seguinte, algo confirmou que Maria não estava louca. O jardim da casa misteriosa estava completamente diferente. Onde antes havia apenas grama morta e mato, agora cresciam plantas estranhas. Plantas que ninguém na vizinhança conseguia identificar. Eram altas, de um verde muito escuro, quase preto, e exalavam aquele mesmo odor doce e nauseante. E as plantas pareciam se mover, mesmo sem vento. Maria decidiu investigar. Durante 3 semanas ela anotou tudo: horários dos sons, mudanças na casa, comportamento dos animais. E descobriu um padrão. Os fenômenos se intensificavam a cada 28 dias, exatamente durante a lua nova. E sempre culminavam com aquela luz estranha e o movimento das sombras. Então, numa tarde de sábado, Maria viu algo que a fez entender a terrível verdade. A mulher misteriosa saiu da casa, mas ela não estava andando. Ela estava flutuando, aproximadamente 10 centímetros do chão, em direção ao supermercado local. Naquele momento, Maria compreendeu que não eram pessoas normais vivendo ao lado, e que aqueles sons de construção não eram reformas na casa. Eram os preparativos para algo muito maior. Algo que precisava ser feito no escuro, longe dos olhos curiosos da vizinhança. Maria nunca descobriu exatamente o que eles estavam construindo lá embaixo, mas uma coisa ela tinha certeza: não era para o bem de ninguém. A história poderia ter terminado aí, mas não terminou. Porque uma semana depois dessa descoberta, Maria acordou numa manhã de domingo e a casa estava vazia. Não havia sinais de mudança, nenhum caminhão, nenhuma movimentação. Simplesmente, do dia para a noite, eles desapareceram. Mas deixaram algo para trás: o buraco. No quintal dos fundos, onde antes estavam aquelas plantas estranhas, agora havia um buraco perfeitamente circular de aproximadamente 3 metros de diâmetro. Tão profundo que não era possível ver o fundo, mesmo com lanternas potentes. A prefeitura lacrou a casa e o buraco nunca foi devidamente investigado. E aqui está o mais perturbador de tudo. Essa mesma história se repetiu em pelo menos outras 47 cidades brasileiras ao longo dos últimos 40 anos. Sempre o mesmo padrão: casal misterioso, sons noturnos, plantas estranhas, desaparecimento súbito e o buraco. A pergunta que fica é: o que eles estavam realmente construindo? E para onde foram todos esses buracos? Talvez seja melhor não sabermos. Se você conhece alguma história parecida na sua cidade, ou se já presenciou algo similar, deixe nos comentários. E se gostou deste mistério urbano, deixe seu like e se inscreva no canal para mais lendas inexplicáveis do Brasil. Lembre-se, mantenha sempre um olho na casa ao lado. Você nunca sabe o que pode estar acontecendo lá. Até o próximo mistério.